Eu quero perguntar a vocês referente aos questionários das pesquisas, né? A Revista Oeste publicou uma reportagem em agosto e ela apresentou aqui algumas perguntas sobre 2 institutos, Datafolha e o Quest. Um dos questionários do Datafolha de agosto perguntou o seguinte, em uma das perguntas, né? Abre aspas. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de Estado, ou seja, permanecer na presidência à força, sem precisar ganhar a eleição ou não? 3 respostas. Sim, vai tentar, 2 não vai tentar, 3 não sabe. E aí, mais para frente, na pesquisa Genial Quest, não é? Abre aspas. Se na noite das eleições o TSE informar que o presidente Bolsonaro perdeu, você acha que ele deve aceitar a derrota e passar o poder para o presidente eleito ou não deve aceitar o resultado e organizar seus eleitores para se manter no poder? Fecha aspas. 2 opções. 1. Aceitar a derrota e passar o poder para o presidente eleito. 2. Não aceitar o resultado e organizar seus eleitores para se manter no poder. Como são feitas essas perguntas do questionário? Quem as faz? E qual é o impacto desse tipo de pergunta no resultado de uma pesquisa? Depende, Christian. Algumas perguntas dependem do contratante, né? Algumas perguntas são feitas junto com a equipe técnica no Instituto Paraná Pesquisas. Como é que a gente faz? A elaboração do questionário é feita de forma muito técnica, não permitindo a indução ou a contaminação, que a gente chama. Esse tipo de pergunta vocês nunca fizeram? Não. Mas o mais importante que o conteúdo da pergunta é a posição em que ela está no questionário. Por exemplo, uma pergunta como essa, no início do questionário e depois de você perguntando em quem você vai votar, é claro que a opção de resposta vai ser diferente, porque você fez a pessoa pensar em alguma coisa que talvez ela não estivesse pensando. Outra coisa, aprovação, que não é uma pergunta tão diferente como essa. Vou chamar assim, tá, Cristian? Uma pergunta diferente. Mas, por exemplo, se eu pergunto, em sua opinião, a administração do prefeito está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Depois eu pergunto, em quem você vota para o prefeito? Então, assim, a posição das questões no questionário é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. E é por isso que a gente fala que é feito de forma técnica, não permitir contaminação de resposta. Indução a gente induz, né? A gente induz a pessoa a responder uma pergunta. Mas contaminar essa pergunta, essa resposta desse eleitor com alguma outra insumo, isso é complicado. E é por isso que a gente toma bastante cuidado. Lembrando, os questionários utilizados em pesquisas eleitorais, em anos eleitorais, estão todos disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu recomendo que jornalistas e o próprio eleitor olhem esse questionário e verifiquem essas posições de perguntas. Isso é muito importante para saber que resultado a gente vai ter. Agora, Nair, desde a primeira pesquisa se discute o que significa regular. Eu acho muito mais clara a pesquisa que diz aprova e desaprova. Não tem meio. Por que não se adota isso em vez do regular? Posso discordar, não? Vai. Nós temos duas. Nós temos as duas. O que acontece? Quando a gente faz, a pessoa responde regular, a gente analisa a força desse regular, se é mais negativo ou mais positivo. Como é que se faz para saber isso? Através de perguntas. Então a gente vai questionando para entender com testes argumentativos para saber se é mais positivo ou mais negativo. É importante isso porque existe um dado histórico de aprovação, até tantos por cento nunca perdeu, acima de tantos jamais ganhou tal. Então a gente tem que entender. Mas o eleitor não sabe disso. Leitor. Não sabe. Pega no jornal e não sabe. É importante explicar, por isso que eu falo, quando você coloca só o dado você tem que falar, olha, por exemplo, você pega um prefeito que hoje a votação dele não é boa, mas a aprovação do governo dele é boa. Quando começar a campanha, que ele começar a lembrar o eleitor, é claro que vai aumentar. Se me permitir, Augusto, eu queria voltar na questão dele, a gente tem 3 pontos aqui. Primeiro, essa pergunta foi para divulgar criar alguma narrativa, depois na imprensa, dizendo, olha, a população está assustada, tal. É para induzir a pessoa a votar contra o presidente? Pode ser. Em compensação, você imagina a força... A Folha está em campanha, imagina. Não, mas, Augusto, perceba a força de uma pergunta dessa interna, você perceber que a população tem medo. Para você colocar o candidato num debate, por exemplo, e falar assim, como você, eu tenho medo de um golpe. Sim, mas... Então, se eu tenho essa informação guardada, é uma potência. Agora, se for usada para uma narrativa, se for usada para tentar baixar a votação do presidente... Não, mas vamos lá. Qual é o indício de que o presidente pretende dar um golpe? Pensa bem.
que ele fez de prático? Você tem todas as decisões do STF contra ele, cumpriu todas. Algumas ilegais. Ele aceitou até não indicar, desistiu de indicar o chefe da Polícia Federal. Aí você tem medo do golpe, por que ele não faz a pergunta em relação ao outro candidato? Vamos lá, né? Aí a história está querendo, quem faz a pergunta está querendo uma narrativa. Não, exatamente. Agora eu estou falando assim, se a gente esquecer esse ponto, mas você ter perguntas assim importantíssimas para você, por exemplo, entender, olha, você vai para um debate, vamos testar isso aqui, será que se acabar com o Auxílio Brasil, o pessoal vai acabar com ele? Então aí chega num debate e chega fortalecido com informação, porque... E esse é um problema que o político tem, Augusto. Eu vou tomar uma decisão, o político, ele está sentado na mesa, eu vou tomar uma decisão na minha cidade. Eu faço uma pesquisa, eu vou entender o que a população pensa, mesmo que eu não concorde, eu falo assim, olha, se eu tomar decisão contra o que a população pensa, por isso que é importante a pesquisa para planejamento e também para a democracia. Mas essa é a pesquisa não publicada. Não publicada. As que incluem essas perguntas. Sim, e o que eu venho acompanhando, o político vem tomando decisão muito no barulho da internet, que é um mundinho pequenininho, que ele acaba no calor tomando aquela decisão e depois ele não entende por que as pessoas no Brasil não gostaram daquela decisão. É porque o Brasil já não gostava, só que se... eu só vou fazer essa ponderação. No caso das perguntas lidas pelo Christian, eu digo o seguinte, se eu sou o Lula, numa pesquisa particular, eu até incluiria essa pergunta, é só para mim, quero saber e tal. Mas o Datafolha não pergunta assim, o senhor acha que o ex-presidente Lula roubou? O senhor acha que ele é ladrão ou não? A culpa é do Sérgio Moro? Isso nunca tem. Só tem para um lado, que é esse. Golpista, sim. Você podia perguntar, você acha que o Zé Dirceu é a favor do regime comunista? Isso nunca aparece. Agora, se você põe uma pergunta dessas e publica, é complicado. E só se publica quando desfavorece o candidato. O problema, Augusto, que hoje, eu venho falando já, escrevendo e falando muito sobre isso, muitas pessoas, eu vou falar do estamento burocrático, políticos, a imprensa não percebeu que existe uma revolução que era silenciosa, não é mais, da população em geral. A população, hoje chega na internet, em 2 minutos, eu assistindo o debate da Globo, não começou a conversa ainda entre o padre e o Lula, já tinha um monte de meme. As pessoas hoje, elas estão muito... E isso parece que incomoda quem está aqui em cima. Pô, não gosto desse povo barulhento aí embaixo. E a gente percebe isso em pesquisa. A gente está ouvindo 1000 pessoas por dia apenas de uma pesquisa. Então, quando eu não falo o que vem na minha cabeça, eu olho aqui, tem coisa que eu não concordo. Eu falo assim, poxa, a população pensa isso? E pensa. Aí eu começo a entender por que pensa aquilo, mas eu não brigo com aquilo. E parece que as pessoas não perceberam que existe que a classe média, a classe mais baixa, que é conservadora, elas não gostam de certos assuntos e continuam querendo empurrar a goela abaixo. Quando você faz uma pergunta dessa, aí a gente volta para a pesquisa do Jorge Seife, será que isso não influenciou as pessoas não votarem e depois você erra quando você divulga o resultado? Então, quer dizer, você acaba jogando contra você mesmo.